Minha primeira. Começando pela sua. Tá, vamos lá. Ário defendia que Cristo era uma criatura especial ou privilegiada, entre aspas. Verdadeiro. O credo niceno-constantinopolitano é fruto de dois concílios, Niceia e Constantinopla, especialmente o concílio de Niceia. Verdadeiro. Vamos lá. A fé cristã não tem caráter pessoal. O correto seria dizer cremos e não creio. Falso. Creio significa que a fé é uma opção livre, responsável e intransferível de cada homem. Verdadeiro. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra, de modo geral, significa tudo aquilo que existe na criação inteira. Verdadeiro. A fé cristã católica professa que existem um só Deus reunido a uma pessoa, que se manifesta em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Falso. A pegadinha tá bem aqui, ó. A fé cristã católica professa que existe um só Deus unido a uma pessoa. Ele é em três pessoas, né? E não uma pessoa, tá bom? Ah, tá. Pegadinha do Silvio Santos, coisa mais básica, né? Vai. Jesus Cristo é o único Filho de Deus até a encarnação no seio de Maria Santíssima. A partir disso, todos nós passamos a ser filhos de Deus também. Falso. Nós não somos filhos de Deus também com Jesus Cristo. Nós somos filhos no Filho. Esse foi lá da primeira aula, né? Tá bom? Aí você fala assim, mas eu nem tava, né? Tá bom? Próximo. As pessoas divinas da Santíssima Trindade não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Verdadeiro. A missão de julgar é própria do Filho, segunda pessoa da Trindade. Verdadeiro, claro, né? A partir da ascensão, Cristo está à direita de Deus Pai. Verdadeiro. A ascensão vem do verbo ascender. Maria seguiu o Filho, mas precisou ser levada. A subida dela às alturas se denomina ascensão. Falso, isso mesmo. Me desculpa, o erro de português foi meu, tá? A subida. Eu corrigi aqui. Tá bom. A Igreja permite a incineração, cremação, se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição. Verdadeiro. Jesus subiu aos céus após 50 dias de sua ressurreição. Falso. Quantos dias? 40, isso mesmo. O credo niceno é uma síntese de resposta à heresia de Ário. Verdadeiro. Pelagianismo é o nome da heresia que Ário difundiu entre os cristãos dos primeiros séculos. Falso. Qual é o nome da heresia? Arianismo, isso mesmo. Vamos lá. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a garantia da salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação. Verdadeiro. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Verdadeiro. O purgatório é semelhante com o castigo dos condenados. Falso. Não é semelhante, né? A Sagrada Escritura... Não. Não. Fogo do inferno como no purgatório? Não. Não. Porque o do purgatório purifica. O do inferno castiga somente. Somente castiga. Não é o mesmo, tá? Muito boa pergunta, muito bem. A Sagrada Escritura fala da prática da oração dos defuntos. E a referência bíblica aí, tá certo ou errado? Conforme, Marcos. Não pode olhar a Bíblia, né? Mas tinha que saber de cor isso. Tinha que saber de cor, gente. É verdadeiro, é isso mesmo. Quando perguntarem qual é a base bíblica, é essa aí, tá bom? Vai. Cada homem recebe em seu corpo a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Eu coloquei corpo aí? Vai, a 20. Eu estou na 20 primeiro. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Exato, verdadeiro. E aí na 21, cada homem recebe em seu corpo a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Falso. Se um era verdadeiro, até é falso, né? Básico.
Próximo. A missão de julgar é próprio e unicamente do Filho, segunda pessoa da Trindade. Falso. Né? Porque não é unicamente, nós temos aquela distinção, a pessoa atua com as outras duas. Lembra? Aham. Exatamente. Entendeu? Ok? Exato. Exatamente. Próximo. Nós não professamos três deuses, mas um único Deus e pessoa. Falso, né? Não é um único Deus e pessoa, não é uma pessoa só. É quantas pessoas? 3, isso mesmo. Próximo. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado sua graça. Verdadeiro, isso mesmo. Ninguém pode entrar no céu sem os méritos de Cristo. Só se pode obter salvação por meio de Cristo. Portanto, fora da igreja não há salvação. Verdadeiro. Aham. É aquela distinção que eu fiz, o que é a igreja é o corpo de Cristo. Então ninguém pode entrar no céu sem Cristo. Então fora da igreja não há salvação, no sentido de que a igreja é o corpo de Cristo. Não tome a igreja como a placa. Igreja Católica, Assembleia de Deus, entendeu? A igreja como o corpo de Cristo, tá? Então, nós acreditamos que se ela for salva, ela entrou pelos méritos de Cristo, porque só entra pelos méritos dele. Pode. Sim, sim, exatamente, tá? Há caminho de salvação que só Deus conhece, tá bom? Próximo. Cristo significa ungido. Jesus significa Yahvé salvação. E próximo. Messias significa ungido. Messias é um nome em hebraico, tá? Cristo é um nome em grego. É a mesma coisa. Essas foram as minhas. Agora vem as do professor Alex. Aí agora tem que culpar ele, tá? Rapidinho, tá, gente? Vamos lá. O verbo encarnado é Jesus Cristo. Verdadeiro. O verbo se encarnou para apenas redimir nossos pecados. Falso. Com ou sem Jesus, nós somos filhos de Deus. Falso. A distinção Falso. do filho adotivo, filho de criação. Lembra da primeira aula? Ok? Jesus recebe a humanidade de Maria. É verdadeiro, tá? Vamos lá, é isso mesmo. A Virgem Maria não é mãe de Deus. Não é mãe de Deus. Falso, então, né? Próximo. Jesus é o primeiro filho de Maria. Falso, ele não é o primeiro filho de Maria. Ele é o... Por quê? Porque se a gente fala primeiro, tem o segundo, tá bom? Então tem que usar primogênito único, Pegadinha. tá bom? Culpem ele, estão olhando para mim por quê? Culpem, joguem sapatos nele. É o primogênito? Não, é o único. Vamos lá. Nestorianismo é uma heresia que diz ter Jesus apenas uma natureza, a divina. Falso. Falso. Nestorianismo é aquele onde ele não quer aceitar a Theotokos, né? Então ele cria para Jesus uma pessoa divina e uma pessoa humana. Exato. Assim como nós, Jesus é um ser humano em tudo, exceto no pecado. Verdadeiro. Em sua humanidade, Jesus é consubstancial a Maria. Repita. Repita. Em sua humanidade, aula do Dom Mauro, hein? Em sua humanidade, Jesus é consubstancial a Maria. Verdadeiro. Em sua humanidade. Tá? Em divindade.
em humanidade a Virgem Maria. É dela que ele recebe a humanidade. Tá a bom? substância humana, né, dele veio de Maria. Exato. E vamos lá. 10. Jesus veio abolir as leis judaicas. Falso. Jesus, ele veio aprimorá-las, né? Jesus identifica-se com o templo ao se apresentar como a morada definitiva de Deus entre os homens. Verdadeiro. Verdadeiro. Jesus é o novo templo, né? Ele é o novo templo, né? Por julgarem Jesus um homem que se fez Deus, alguns judeus acusaram-no de blasfêmia. Verdadeiro. Verdadeiro. Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Verdadeiro. Esse é o catecismo. Isso mesmo. Viu? Todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. Ele veio para remir os pecados. Não só isso, mas também, né? Por nossos pecados, ainda hoje participamos da crucifixão de nosso Senhor. Verdadeiro. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, né? Ele diz. A morte violenta de Jesus foi por acaso. Falso. Estava designado. Para Deus, todos os momentos acontecem simultaneamente. Verdadeiro. São Severino Boécio. Exato. Isso, é fora do tempo. Não houve e não haverá nenhum homem pela qual Cristo não tenha sofrido. Verdadeiro. É isso aí, Jesus dá a chance de todos serem salvos no mundo, né? Mas só quem escolhe o caminho que pode ascender lá. Monotelismo é uma heresia que diz Jesus ter apenas a vontade divina e não a vontade humana. Verdadeiro. Verdadeiro. É a vontade. Tranquilo. Vocês vão receber, vai poder estudar, vamos lá. Deus nos julgará apenas por justiça, sem amor e misericórdia. Falso. Falso. Quando Jesus morre, sua alma se separa de seu corpo. Quando Jesus morre, sua alma se separa do seu corpo. O que é morte? Jesus morreu? Jesus não morreu, gente? Morreu. Então a sua alma se separou do seu corpo? Mas isso não é morte? Separou sim, verdadeiro. Às 15 horas de sexta-feira, Jesus morre, sua alma se separa do seu corpo, desce aos ínferos, o seu corpo fica sepultado. Vamos lá, calma. Próximo. Que número que estamos? Jesus. 21. 21. Mansão dos mortos é o local no inferno onde mora Satanás. Mansão dos mortos é o local no inferno onde mora Satanás? Falso? Ele alugou uma mansão? Falso, isso mesmo. Ah, vocês se com medo à toa. Medrosos. Próximo. Mansão dos mortos é onde estão os santos e justos, né? Antes do advento de Nosso Senhor. Isso. A alma de Jesus desceu aos infernos enquanto seu corpo se mantinha incorrupto. Por quê? Mas nós não falamos isso no credo? Você assista a aula número 5, por favor. Você terá a resposta. Tá lá. Verdadeiríssimo isso, tá? Verdadeiro. Senhor Jesus desce aos infernos, sim. Mas pode ser um tema. Ele perguntou uma coisa interessantíssima. Pode ser um dos nossos temas, talvez o ano que vem ou outra oportunidade. O que ele foi fazer lá? É muito importante isso. Ele foi fazer... Não, ele nem encontrou com o capeta. Vamos lá. 23. Jesus resgatou todos os justos na mansão dos mortos, exceto Adão e Eva. Falso. Levou todo mundo. O corpo de Jesus foi roubado do sepulcro e a comunidade primitiva inventou a ressurreição. Hã? Tem certeza? Absoluta? Vai dar tempo de mudar ainda. Falso ou verdadeiro? Falso? Falso. Próximo e última.
Última. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Vocês não estão lendo a escala de São Paulo, não, gente? Paulo responde essa pergunta aqui. Verdadeiro ou falso? Hã? Verdadeiro ou falso? Tem certeza? É verdadeiro. Vamos ficar de pé para rezar.